Aleluia! Glória a Deus! Boa noite! Boa noite, meus irmãos! Parabéns, você está aqui no melhor lugar. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui nos domingos Rema, e eu já falei de manhã, quero repetir à noite. Eu me sinto muito honrado, porque nós temos aqui então um ex-aluno recente ministrando a palavra. Embora sendo ministro da casa, o pastor está me honrando com esse presente mesmo, mas é uma responsabilidade também, amém? Nós temos aqui o pastor Francisco, que é também professor do Rema, a Tereza também, está ali o Flavinho, tem a Marta, tem o Tiago Stark, tem também, quem mais? Só, né? Então a gente já está querendo, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Glória a Deus. Irmãos, e mudou a minha vida o Rema. Eu confessei ao Senhor em 2000 e até 2017, ao me encontrar com esse centro de treinamento, eu ministrava muito a palavra, eu visitava casas, eu fazia a obra do Senhor, mas com o conhecimento, mas não com o entendimento que me foi aclarado através desse centro de treinamento. Amém? Então eu te motivo a fazer. Nós estamos com as inscrições abertas. No final, o pastor Felipe, a Alessandra, não sei quem que vai falar, mas você vai ter a oportunidade de conhecer 24 matérias, você vai conhecer a palavra do Senhor como ela é. A palavra de Deus falada, mas ela também tem que ser vivida para ser experimentada. Porque só o conhecimento, irmãos, existem algumas pessoas, que claro, vocês que são mais antigos no Rema, devem conhecer mais pessoas, mas eu conheci pessoas que se formaram junto comigo, e hoje estão no meio do carnaval aí. Então você vê que nós fomos abastecidos, eu particularmente 2 anos e quase 3, 2 anos e 8 meses, 10 meses de Rema, mas você sabe, em 6 anos eu li a Bíblia algumas vezes, e depois eu li um pouco mais, mas você sabe que eu conhecia o texto, mas você tem que ter o contexto, você tem que ter um embasamento bíblico, para que você não diga que Deus coloca doença, que Deus pesa a mão, de que a gente ainda está em luta. Então a gente aprende sobre o caráter de Deus, a gente aprende que somos justiça de Deus, a gente aprende a ter uma vida de louvor, a gente aprende a ter uma vida de prosperidade, não uma prosperidade isolada, sem ter uma vida com ela. Porque sabe, irmão, o dinheiro só tem que saber quem ele é quando ele está no seu bolso. O dinheiro só tem valor quando está no seu bolso. Não é você que tem valor quando tem dinheiro no bolso. Amém? E você entende, você tem que ter como a Alessandra. Emerson estava ali babando com a esposa aqui, fazendo a direção do culto, sendo usada. Minha esposa está lá no DI, também sendo usada, amém? Mas irmãos, a gente tem que ter verdadeiramente o entendimento. Sabe, a coisa por dentro, não é? Se você não souber ali, e cada matéria tem professores capacitados, com talentos e dons dados por Deus, num dos 5 ofícios ministeriais, um deles é mestre, mas sabe que a gente recebe essa palavra para ser usada lá fora. Para ser usada lá fora. Mas para você praticar e experimentar, você tem que ter o conhecimento. Eu quero que você abra em Abacuque 2:2. Abacuque é um livro da Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Cadê o abençoado do Wesley? Cadê o Wesley? Está ali, né? Ele gosta de Abacuque. Glória a Deus. Depois você pergunta para ele por que ele gosta. Aleluia. Glória a Deus. Você está indo, né, Wesley? Glória a Deus. Você abriu em Abacuque 2:2? Como diz o pastor Zé Carlos, se você achou, diga, eu vou para o céu.
Se você não achou ainda, eu falo, eu vou fazer o rema. Vamos ler? Eu vou ler na Almeida atualizada e algumas vezes eu vou dizer quando eu estiver lendo na nova tradução da linguagem de hoje ou na King James, amém? Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, diga tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Porque a terra se encherá, diga, se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora eu vou ler na linguagem, na tradução da linguagem de hoje. E o Senhor disse também, escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato, e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Você vê que tem diferença nas versões. Um é cobrem o mar, enchem o mar, mas a gente vai ter o mesmo entendimento, amém? Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que Deus colocou no meu coração, porque é também para o seu coração. Essa visão que Abacuque teve, somos nós. O pastor José Carlos hoje fez dízimo e oferta, e ele falou a respeito do bezerro de ouro, e é uma simbologia mesmo hoje de um carro alegórico, não é verdade? E que o povo dispôs até de valores para fazer aquela coisa lá, e o povo de Deus, às vezes se não tiver o entendimento, graças a Deus que nós temos o entendimento, nós ofertamos para a obra do Senhor. Mas aqui muita gente fala que são os outdoors, olha aí, Deus já falava do outdoor. Eu quero que você abra, por favor, em 2 Coríntios 3:3, enquanto você abre, deixa eu te dizer uma coisa, a visão já foi revelada a nós, e é Jesus, não numa tábua, mas num madeiro, e nós somos aqueles que vamos correr com essa visão. Nós já tivemos a visão, já recebemos Jesus, já cremos com o coração e já confessamos com a boca, e Ele já enviou, porque é promessa dEle, que Ele enviaria aquele que nos seria ajudador. Mas o ajudador também traz poder, traz autoridade junto. Você tem uma matéria no Rema, que chama autoridade do crente. Você tem uma matéria também de como ser guiado pelo Espírito. E de usar a unção, existe uma matéria chamada unção. Amém? Você vai aprender como se mover. Eu tenho conhecimento, eu busco a Deus, eu sou um servo de Deus. Então você vai ter as instruções baseadas não no homem, mas no manual do fabricante. Amém? Glória a Deus. Você abriu em 2 Coríntios 3:3? Diz assim, porque já é o quê? Manifesto, já se revelou, já aconteceu. Você como eu, antes do conhecimento da palavra, falava, isso aí é mistério, irmão. Quem não já falou, né, Flavinho? É mistério, você nunca falou, né, Flavinho? Graças a Deus por aqueles que nunca falaram, já nasceram verbianos, glória a Deus. Mas eu sempre falei, quando eu não sabia e Deus não me revelava, eu falava, irmão, isso é mistério, deixa na mão de Deus. Deus sabe. Não é assim? Mas 2 Coríntios 3:3, Paulo é usado à igreja de Coríntios, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, ou seja, ele ensinava, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas ela já veio. Então você não pode também, como outrora eu pensava, não, eu tenho que ter uma humildade, porque eu sou aquela bactéria que estava na telha que coçou a chaga de Jó. Porque era um sinal de humildade. Você não podia falar que era alguma coisa. Mas aqui está escrito que nós não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a capacidade vem de Deus, o qual nos fez também, diga também, capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você já foi dotado por Deus, você já foi capacitado por Deus. Vamos parar, irmão, daquele negócio, eu vou falar com essa pessoa. O que eu vou falar? Hora que Deus te revela. Deus vai te direcionar. Nós falamos hoje de manhã um pouco sobre evangelismo. E o evangelismo é assim, você põe o pé e Deus põe o chão. Se você não for, não tem como você saber se dá certo, se não dá certo. Nós temos o verbo no lar. Quem tem aberto seus lares, Osana falou que, né? Pastor Antônio vão abrir também lá na casa deles. Pastor Francisco já tem lá. Nós estamos lá junto com o Eduardo, com o Robson e com o pessoal ali no Jaguaré. E nós sabemos o quanto Deus opera. Deus nos surpreende, irmãos. Porque muitas vezes você faz coisas e fala assim, rapaz, não é que aconteceu mesmo? Porque não vem de você, é interesse de Deus. A sua parte é ir, é falar, é abrir a boca. Sabe, o profeta Jeremias, ele falou o seguinte, ai Senhor, eu sou como uma criança. E Deus falou, não te faça como uma criança. Abre a tua boca e eu vou encher das minhas palavras. Isaías falava, ai, eu sou um homem que vivo num mundo de lábios de povo com lábios impuros. E Deus falou, vou resolver teu problema então. E mandou lá um anjo com a tenaz e tocou nos lábios de Isaías. E dali para frente ele foi o profeta messiânico. O profeta que mais falou da vinda e do ministério de Jesus sobre essa terra. Irmãos, a gente tem que fazer isso como dever de casa. Agora é comigo. Você tem que tomar essa responsabilidade. Pai, agora é comigo, aonde eu tiver, a minha área de influência, eu vou ser Deus para esse povo, no nome de Jesus. Porque é Deus que está falando. Não somos nós, irmãos, que estamos querendo subir num pedestal. Não, sabe, se Deus falar aqui para o pastor, ô Glieber, sobe ali, prega ali no lugar do Aurélio hoje que Deus me falou, glória a Deus, Deus vai falar. Porque Deus viu nele a palavra para pregar, para ministrar, que é a nossa necessidade. Deus, ele não faz acepção de pessoas em todos os níveis. Não é só no nível de, esse é rico, esse é pobre, esse tem, esse não tem. Não. No Deus te usar, não existe filhinho, sabe, esse aqui é predileto, esse aqui eu vou usar, esse aqui eu não vou usar, não é verdade? Hoje o Paulo não estava de manhã, mas eu falei a respeito daquela Bíblia 3D, que eu fiquei maravilhado. Deus, ele usa as pessoas com aquilo que ele já capacitou. Seja usado e inspirado por Deus naquilo que Deus já te capacitou. O Glieber faz ali roupas, então ele põe na fé, não é? É a palavra de Deus ali falada também. Amém? Você está lá no seu trabalho, fale de Jesus. Vamos abrir em Mateus 9:15. 9:16, desculpa. Nós temos essas certezas. Agora, se nós resistirmos a essas certezas, se nós ficarmos ouvintes e não praticantes da palavra, irmãos, leva
a palavra de Deus para a prática do teu dia a dia. Não ouça, não venha receber direções do Senhor. Nós temos aqui o Adora Move amanhã, tem o acampamento aí dos teens, tem o Adora Move terça-feira, virão unções novas, óleo, sabe, é coisa fresca, unção fresca, que você vem para receber, e você quando recebe, você tem que praticar. Porque senão é como um sapato, que você recebe e deixa guardado. Você não vai andar com ele. Se ele ficar guardado, você tem que pôr no pé e caminhar. Agora, para isso, você tem que dizer, Pai, eis-me aqui. Irmãos, é algo que todos nós temos que praticar, e eu pratico isso quase todo dia. Pai, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Eu já tenho meu dia programado, mas eu quero saber qual é a agenda do céu para a minha vida. A agenda do céu é melhor do que a sua. Eu não estou falando do horário de trabalho seu, porque você já sabe a hora que tem que entrar, a hora que tem que sair. Amém? Porque não é assim, Deus, eu não vou obedecer meu patrão, não. Agora vai ser o horário do céu. A Deus vai falar, então tá bom, se é o horário do céu que você quer, despede aí da sua família que eu vou te trazer para cá. Então vamos ter o equilíbrio. Você sabe que no Rema a gente aprende isso também? Deus para uma aula para falar com algum preguiçoso. É ou não é, pastor Felipe? Pastor Felipe é vice-diretor. Porque o irmão está querendo viver ali, até na aula de vida de prosperidade, que o pastor Francisco, né? Sabe como falar para uma pessoa, para ela ter com a formiga, que a formiguinha, né? É um bichinho, é um negocinho bonitinho, entendeu? Então, nós aprendemos essas verdades, mas para praticar. Amém? Olha, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Sabe que se você se acostumar a lidar com a sua vida todo dia, cotidianamente, da mesma maneira, Deus não pode derramar esse vinho novo sobre a sua vida. Irmão, você tem que estar inconformado com a sua vida espiritual. Essa inconformidade, ela faz com que Deus se mova e derrame o vinho novo. A alegria nova. Aquela, sabe, aquele algo diferente que você fala, isso que eu quero mesmo. Senão você ora, você faz reza. Você ora igual, ajoelha igual, fica de pé igual, faz as mesmas coisas igual, você vira um robô espiritual. Por isso o alerta aqui de Jesus. De Jesus. Não derrama-se vinho novo em odre velho. Todo mundo aqui já sabe o que é um odre. Odre é um recipiente antigo que armazenava os vinhos que as pessoas pisavam lá no lagar e eles colocavam dentro daquele odre, que na verdade era uma pele de um carneiro, de algum animal, e ele conservava o vinho ali. Só que depois que tirava aquele vinho, aquele odre ficava velho. Mas o vinho, quando ele é novo, ele tem como se fosse um gás, ele quebra um pouco aquele odre por dentro. Você já viu que Deus, quando derrama um vinho novo sobre a sua vida, você tem um gás diferente? Você corre, você quer falar de Jesus para todo mundo? Você já viu aquele ditado que é erradíssimo? Primeiro amor? Que negócio é esse de primeiro amor? O amor de Deus não vai em primeiro, em segundo. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é eterno. Não, irmão, passou aquela fase do primeiro amor e agora já viu. Irmãos, isso não existe. O amor de Deus é eterno. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo, o meio e o fim. Ele começa pelo fim, faz o fim do começo. Mas aquele odre, depois que é retirado aquele vinho, se você coloca um vinho novo ali, ele rompe e estraga o vinho.
Sabe o que é isso? É quando você vem para a igreja e um ministro, até de louvor, eu digo até, porque se vocês verificarem as músicas, as paradas, às vezes, que os ministros de louvor dão, já é uma ministração, irmãos. Já é uma ministração. Mas se você vem resistente, não, isso aí, irmãos, cuidado com prediletos para ministração. Cuidado que em escolhas no YouTube eu só vejo esse ministro. Você fica um odre velho. Você fica recebendo só aquele vinho que você já recebeu. E ele não te traz mais aquela renovação que você precisa. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Sabe que no Rema, tem professor que traz uma corda, porque todos nós vemos do trabalho. E você sabe, né? Aqui no culto, de vez em quando, alguém já pesca. Com esse cara com a voz estridente como eu, você imagina. Não tem ninguém dormindo aqui, não. Né? Mas ela trouxe uma corda. E ela fala assim, irmãos, quando eu fizer isso aqui, todo mundo vai dizer, acorda! Ela não está sendo mal educada com ninguém. Ela está dizendo para todo mundo apontar, acorda. Não é uma direção? Vinho novo. Ela dava aula e o povo dormia, dava aula e o povo dormia. Vinho, pai, como é que eu faço para o povo não dormir? Opa, agora que o odre está novo, eu vou pôr o vinho novo. Sabe que você ministra diferente. Você fala diferente aonde você está. E até as pessoas vão dizer, rapaz, você está diferente. Não abre não, eu vou ler para você Isaías 1:19. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Quem quer aqui? Então, aí vamos para a segunda parte. Tem que obedecer. E aí obedecer, tem várias formas de você receber a instrução para poder obedecer. Pode vir através da sua autoridade espiritual, que é o seu pastor. Pode vir através do seu líder de departamento. Pode vir através da instrução do ministro. Pode ser alguém lá usado por Deus aonde você está. E aí, você quer, mas entre o você comer o melhor desta terra e você querer, tem essa palavrinha de obedecer. Ou coisinha difícil para nós seres humanos, fala a verdade. Você sabe por quê? Sabe quando Jesus falou assim, não andais inquietos? Você sabe o texto, pelo que você tem que comer amanhã, ou vestir. Porque olha os lírios do campo. E ele termina, nem Salomão. Sabe, o lírio do campo, ele recebe uma ordem de Deus. Pode produzir aí para você ficar bem bonito. E ele vai lá e produz. Aí Deus nos capacita com a palavra, nos capacita com uma igreja, nos capacita com saúde, nos capacita às vezes com um carro, nos capacita com recursos, e nós não obedecemos para florescer naquilo que Deus quer que nós floresçamos. Que é fazer o querer do Senhor. Irmão, não tem coisa melhor do que você obedecer a palavra do Senhor e saber que você está na perfeita vontade de Deus. Não tem coisa melhor de você dizer, pai, eu fiz o que o Senhor me pediu. Sabe, irmãos? E claro que todo mundo sabe que isso é uma verdade. O pastor me pede algumas coisas às vezes que eu não quero fazer. E sabe o que eu faço? Eu faço. Tem uma matéria que é submissão e autoridade. Mas hoje de manhã eu falei que eu pregava no trem, logo depois da minha conversão, e depois colocaram uma placa lá, ó. É proibido manifestação religiosa. Não, que Deus está mandando, e eu vou fazer isso aqui é um território. Submissão e autoridade. Você vai entender isso, que é uma das matérias do Rema. Nós temos que andar, irmãos, em obediência. Você só não vai obedecer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não é verdade? Não vou nem dar exemplo, né, de alguma autoridade sobre a minha vida, que vai me dar, porque, graças a Deus,
Nunca tive uma autoridade sobre a minha vida que eu tive que falar assim, ó, isso aí eu vou orar por você, mas isso aí eu não vou obedecer porque é contrário à palavra de Deus. Mas pode haver, irmãos. Pode haver coisas que você, lá no seu trabalho, e em muitos lugares da sociedade, que você seja impulsionado a fazer, mas é contrário à palavra de Deus. E aí você não vai comer o melhor dessa terra, amém? Eu quero falar um pouco, com o tempo que me resta, sobre vida de prosperidade. Vida de prosperidade. Não é a prosperidade por ela só. Jeremias 29:11, você já sabe o texto, não precisa abrir, eu vou pedir para você abrir em outro texto. A palavra de Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Nós esperamos o quê? Com a nossa família, com os nossos parentes, com a nossa igreja, que sejamos prósperos, que sejamos saudáveis, que tenhamos amor e comunhão, como foi ministrado hoje na abertura do culto. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, não é? Tudo isso nós queremos. E o Senhor diz, eu sei os pensamentos que tenho. Agora, se Deus está falando que Ele tem os pensamentos para dar o fim que você deseja, vamos mergulhar, vamos botar o 3D na palavra e mergulhar dentro da palavra. Deus está falando, eu tenho os pensamentos para dar o que você deseja. Você só vai chegar no que você deseja se você seguir o pensamento de Deus que está na palavra. Não tem como você chegar no que você deseja com os seus pensamentos, com as suas estratégias, com o seu andar, com o seu agir, com as suas, não, eu pensei aqui, eu sou um homem de Deus. Consulta a Deus. Sabe como você consulta a Deus? Conversando com pessoas que têm de Deus. Irmãos, não abandonem o conselho, porque na palavra de Deus está escrito que na multidão de conselhos está a sabedoria. Muitas pessoas que são servos de Deus, sim, têm uma vida consagrada a Deus, sim, têm escolhido caminhos que não são os caminhos que Deus pensou para ele. E se ele praticar a palavra de que na multidão de conselhos, irmão, eu vou dizer uma coisa, tem várias coisas na minha vida que eu consulto a Deus, oro com a minha esposa, está ali a minha sogra, olha que benção, minha sogra, mulher do fogo, você der um microfone para ela, acabou o culto, que profeta sabe começar, não sabe como parar, e o pastor tem que vir tomar o microfone, falar, ó, senta ali, profeta e tal. Mas nós oramos também, pastor Francisco, Tereza, estão sempre prontos. Olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, Deus vai te dar a direção. Sabe, irmãos, honrando as nossas autoridades espirituais, você está dando honra a Deus, porque Ele constituiu eles sobre vocês. A Ilza não é autoridade espiritual sobre a minha vida. E nem sobre a vida da filha. A filha agora é a autoridade espiritual sobre ela, sou eu. Mas eu considero a unção que está sobre a vida dela. Eu considero a unção que está sobre a vida do pastor Felipe. Eu considero a unção que está sobre a vida do pastor José, do Flavinho, de todos que estão aqui. Sabe por quê? Porque você tem aí depositado algo que eu preciso. Por isso que é bom e suave a Deus, que os irmãos vivem em união. Ele falou, querido, você conversando com o Antônio e com a Osana, ou com a Maninha, ela vai te falar algo que é parte do meu pensamento. E aí eu vou consultar também o Ricardo, que vai me dizer mais parte do pensamento. E daqui a pouco, ó, aquela musiquinha, tan, 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 chegou no fim que eu desejava. Sabe como que você chega lá? Praticando. Faz 21 anos que eu pratico. Mas teve alguns anos que eu não pratiquei. E aí eu cheguei num lugar
Até que eu desejava, mas fora do caminho de Deus, deu errado. Porque veja, quando você chega no desejo do seu coração, acaba ali? Ou continua com o desejo? Você deseja uma casa. Se Deus mandou, vai ser a casa. E aí você fala, olha, eu desejo uma casa. E aí os pensamentos de Deus é para você ir por aqui, por aqui, por aqui, para você morar ali onde está o teclado. Mas você vai morar lá. O desejo do seu coração se realizou. Mas o pensamento de Deus era você morar lá. Então entenda, irmãos. Você tem que ter a certeza que o passo que você está dando é o pensamento. Não tem nada a ver da minha ministração aqui, irmão, mas Deus está abrindo parênteses, eu vou seguindo o Espírito. Aliás, tem uma matéria no Rema chamada Guiado pelo Espírito. Amém? Terceira carta de João, no versículo 2. Não pergunta qual é o capítulo, senão eu vou dizer que você não abre a Bíblia, hein? Aleluia. Né, pastor? Se perguntar qual é o capítulo, não está lendo a Bíblia. É nada, irmão, estou brincando. Glória a Deus. Amado. Quem é amado de Deus aí? Eu também sou. Eu vou ler em 3 versões. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Diga todas as coisas. E que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Na linguagem de hoje diz assim, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como bem está espiritualmente. A Bíblia King James atualizada diz assim, amado, oro na expectativa, esse aqui é mais, né? De que tenhas boa saúde, que seja bem sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspero a tua alma. Sabe que em vida de prosperidade, é claro que nós estamos aqui com o mestre da vida de prosperidade, que é o pastor Francisco, mas, e tem outros irmãos aqui também capacitados e dotados para falar sobre esse tema, mas, nesse simples texto aqui, você vê 3 coisas envolvidas, que demonstram a prosperidade. A saúde do teu corpo, todas as coisas que você precisa materialmente e a tua vida espiritual. Se você for ver, aqui na linguagem de hoje ele diz, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo, tudo é tudo, e esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Na King James ele já fala, que você seja bem sucedido em tudo que empreenderes. Então, amados, a vida que Deus tem para nós, de prosperidade, é essa, é equilibrada. Você sabe que há uns 5 anos, 2013, 7 anos atrás, eu tive que tomar uma decisão para preservar a minha saúde. De trabalhar menos. Ei, que coisa boa, né? E ganhar menos. Aí ninguém quer, né? Mas eu tive que tomar essa decisão. E foi difícil. Mas era o pensamento de Deus. O fim que eu desejo é ser arrebatado. Não é isso? E o pensamento de Deus é, então vai por aqui para você ser arrebatado. Senão você vai trabalhar mais do que devido. E você vai vir até para o céu aqui, mas não era esse o meu pensamento para você, antes do tempo. Eu não sei quem diz que no cemitério tem vários sermões que não foram concluídos, várias músicas que não foram compostas, porque foram antecipados os deuses, e Deus não mata ninguém não, amém? Você tem que se cuidar. Nós tivemos aqui na reunião de homens, nós trouxemos aqui um professor, de Muay Thai, todo mundo pensou que ia ter uma luta, mas não, ele só agregou à nossa vida coisas do físico, que nós precisamos. Irmãos, nós estamos nessa terra,
E o plano de Deus perfeito é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, essa vida de prosperidade, passa pelos teus empreendimentos, passa também pela tua saúde, mas passa também pela tua vida espiritual. Quantos têm abandonado, às vezes e muitas vezes, os planos de Deus pela unção, pelos talentos, pelos dons que Deus já te depositou, por conta do trabalho. Não posso porque hoje eu vou trabalhar, amanhã também, depois da manhã também, final de semana eu tenho que descansar para poder trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Há 7 anos atrás eu tive que tomar uma decisão. E olha, querido, é aquela história, joelho no chão, pé para trás, e muitas vezes cara no chão, porque você luta contra você mesmo. De você chegar em alguns clientes e falar, eu não posso mais te atender. Alguns eram amigos meus. Teve um que falou assim, cara, tem uma foto sua com a minha filha no colo, na minha sala. Eu falei, mas você vai tirar a foto de lá só porque eu não vou ser mais teu contador? E ele tirou. Porque ele ficou, mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que agradar a Deus e não a homens, amém? Agrada a Deus, porque é Ele que tem cuidado de vós. Agrade a Deus, irmãos. Deus manda falar nessa noite. Agrade a Deus, obedecendo, seguindo o plano dEle, para você chegar no fim que você deseja. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Porque aqui estão inseridas essas coisas todas. Agora, olha o que diz 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Em 2 Coríntios 1, 20, diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Pastor José estava orando aqui hoje nos 15 minutos, e ele citou esse versículo, eu falei, eita Deus. Você sabe que lá, nas reuniões nos lares, a gente fala que é um quebra-cabeça. O coitado do ministro que vai ministrar a palavra depois que já ouve o louvor, já ouve algumas pessoas falando, vai só completar o que o povo já falou. Que é como se fosse um quebra-cabeça, mas Deus não quebra a cabeça de ninguém, não. A palavra dele, ela é para nossa vida e para nosso benefício. E às vezes a gente acha que a palavra de Deus, porque olha, por todas quantas promessas, aonde estão essas promessas? Na palavra. Porque tantas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Irmãos, você sendo próspero, você tendo uma vida de prosperidade, você glorifica o nome do Senhor. Você glorifica o nome do Senhor. E Deus tem prazer nisso. Sabe que em Lucas 4, eu já vou caminhando para o encerramento, que nós temos aí o momento rema, mas eu quero que você abra lá, em Lucas 4, 5, para a gente entender que nós, quando confessamos Jesus, nós temos de volta o domínio de tudo o que Deus sempre teve como plano de nós dominarmos. O diabo roubou esse domínio através do pecado de Adão. Mas através do sacrifício de Jesus, ele devolve a quem quer, diga a quem quer, o domínio. Esse negócio de não, o mundo aí jaz no maligno, tudo é do maligno, não é não. É mentira do diabo isso aí. Porque olha aqui, e o diabo levantando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, pelo Adão, e dou a quem quero, mentira. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu.
E Jesus respondendo-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Em Gálatas 3,13 está dizendo assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, diga pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmão, pela fé você pode chamar à existência aquilo que você precisa. Só que aquilo que você precisa, escute isso, aquilo que você precisa, talvez não seja o pensamento de Deus sobre o que você precisa. Tem tanta gente milionária que acha que ainda precisa de mais dinheiro. Como é o nome da pessoa? Milionária. Ela já tem milhões. Como nós vamos ser doadores de 15 bilhões, quando nós tivermos 10, ou aliás, 100 bilhões para doar, você doa os 15 bilhões e curte a vida, banca missionário, banco rema para alguém, e faz o que tem que fazer. Porque sabe, irmãos, eu conheço, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque é o meu convívio diário. Tenho pessoas, empresários, donos de empresa. Eu conversei com uma pessoa outro dia, ele é o maior, eu não vou falar aqui o ramo, mas ele é o maior fornecedor daquilo que ele trabalha no Brasil. Ele não é meu cliente, ele estava vendendo para um cliente meu. Quando o meu cliente me ligou, disse assim, rapaz, esse homem aí, olha, eu estou querendo comprar dele, o preço dele é bom, mas ele quer falar com o meu contador para saber se a minha firma está tudo bonitinho, Aurélio, então, por favor, dá as melhores informações. Falei, cara, eu vou dar as informações da sua empresa. Não vou dar nem melhores, nem piores. Vou dar as informações da sua empresa. E aquele homem me ligou. Quando eu atendi, ele falou assim, o senhor sabe com quem o senhor está falando? E eu falei o nome dele, porque o cliente já estava dizendo. Não, o senhor não entendeu. Eu sou o maior fornecedor disso, daquilo. Então, como vai o senhor? O senhor está bem? E ele começou a dizer e tal, e, sabe, as coisas não estão muito bem e tal. Irmãos, sabe, senti, por isso falei. Não pode ser falei, depois eu senti o problema. Tem que ser sentiu, por isso você falou. Eu falei, mas o senhor está falando de algum hospital? Porque o que o homem falou, parece que ele estava num hospital. E o homem é milionário mesmo. Eu falei, mas o senhor está falando de um hospital? Porque do jeito que o senhor está falando, parece que o senhor está muito ruim. Parece que o senhor está, não é? Eu não falei em momento nenhum do dinheiro dele, porque isso não é vida de prosperidade. Eu estava falando do que ele está espiritualmente. E por isso eu tive a mão de Deus ali. Aquele homem falou, sabe o quê? Tipo assim, rapaz, se fosse outra pessoa eu falava diferente. Mas o senhor sabe que o senhor está certo? Eu preciso mudar esse meu discurso. Eu falei, sabe por que o senhor tem que mudar? Porque tudo que o senhor tem, Deus permitiu que o senhor tivesse. E ali eu comecei a falar de Deus para aquele homem. Ele me deu só 30 segundos. Mas eu falei 30 segundos. A palavra foi semeada. Amém? Ele falou, não, mas vamos voltar a falar aqui das coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, e ali seguiu. Porque eu também estou aqui, ó. Eu também, como te vá bem, oro para que te vá bem os teus negócios. Tá certo? Nós temos um limite. Você sabe que isso na vida de prosperidade, na matéria do Rema aqui, em 7 aulas, 2 horas por cada dia, você vai ter bem explicadinho isso? Vai ter. O que eu em 3 minutos consegui passar para você, você vai ter em 14 horas, mas falando de vários outros temas. Amém? Se você ouvir uma vida de louvor,
que o Flavinho dá lá. Estou falando porque eu estou olhando para ele, né? Se tivesse a Marta aqui, eu falava de justiça de Deus, de caráter de Deus. Mas, irmão, você vai mudar. A vida de louvor não é você saber tocar instrumento, não. É você ter uma vida que adora a Deus. Não vou entrar, não, porque senão o Flavinho já vai. Bota o slide aí para ver se você está falando tudo bonitinho. É, porque o Flavinho é assim. Ele mata o diabo e mostra o versículo. Glória a Deus. 1 Timóteo 6,10. Glória a Deus. Aleluia. Não é, Flavinho? Glória a Deus. Eu amo aquilo lá, porque fala já está lá. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro... É ter dinheiro aí? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmão, esquadrinha a palavra. Muitos se transpassaram a si mesmo. Sabe? É a própria pessoa que faz aquilo com ela. Não é o sistema do mundo, não é a crise. Não. A pessoa não tem a paz que excede a todo entendimento, como está relatado na palavra em Filipenses 4. Então ela está aqui no amor ao dinheiro. Sabe aquela coisa? Sabe, nós temos aí, né? Saiu em todos os jornais, já faz um tempo, que um homem tinha 53 milhões em casa. Sim ou não? Lá na Bahia, não foi isso? Não é isso? E contam-se, os relatos lá da investigação, é que 2 vezes por semana ele ia lá. Você já viu aquele tio Patinhas, né? Não é do tempo de vocês, né? Só meu e do pastor. É mais do pastor e do pastor Antônio, eles me contaram. Do tio Patinhas, mergulhando lá. Eu acho que aquele homem ia lá e falava assim, é tudo meu. É nada. Ele não podia nem gastar. Ele estava transpassando a si mesmo. Ele estava tendo amor àquilo. Aquele dinheiro foi pego lá pela Polícia Federal e foi levado lá. Tomara que tenha virado alguma coisa, né? Aleluia. Para o bem do povo brasileiro. Mas o que leva uma pessoa a ter 53 milhões? Era um apartamento lotado de dinheiro. O cara tinha amor àquilo. É palavra, mas sabe que aqui a parte que mais dói em mim é que nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Foi a cobiça que levou a pessoa a se desviar da fé. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Aquele que acha que está de pé, cuide para que você não caia. Porque o mundo tem muitas vozes, tem muitos oferecimentos, tem muitas coisas para te oferecer o amor a isso. Ai, mas eu já contei aqui, não vou contar de novo, que na minha profissão é muito comum você se envolver, se você se deixar, com negociatas que vão envolver dinheiro. O nível dos meus clientes, como são clientes pequenos, é dinheiro pequenininho. Para eles, para mim não. Mas eu não me envolvo. De chegar um fiscal e falar assim, rapaz, tu é extraterrestre. Falei, você acertou. Eu não sou dessa terra não, rapaz. Eu sou um embaixador da minha terra. Estou vivendo nessa daqui. Mas esse corpinho aqui, ó, é só para essa terra. Porque na minha pátria mesmo eu vou ter um outro corpo. Glorificado. E você também, diga, eu também. É pela fé. Amém. E o cara chegar e falar assim, mas rapaz, o que tem? Você pegar aí 100 mil reais, a gente pega isso. 100 mil reais. Sabe que tem gente na minha profissão, há muito menos tempo do que eu, o cara está milionário. Mas ele está aqui, ó, ele está se transpassando a si mesmo, com muita dor. Irmão, considere a palavra de Deus. Considere a palavra de Deus. Cuide do seu corpo, cuide da sua família, cuide do seu ministério, para que tudo te vá bem. Aqui,
Estava sendo uma palavra direcionada a um homem chamado Gaio. Olha, tudo te vai bem, nos teus negócios, na tua saúde, como vai bem o teu espiritual. Irmão, é em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você acrescenta. Deus acrescenta. Acrescenta quando? Te dando direções. Amém? Eu quero, para encerrar, eu ia chamar o grupo de louvor, mas é melhor a gente encerrar com o rema. Filipenses 4:19 diz assim: aleluia, o meu Deus, diga, o meu Deus, agora pode deixar que eu leio, porém, segundo as suas riquezas, para aí, mais uma vez eu insisto, esquadrinha a palavra quando você estiver lendo. Não lê a palavra de qualquer jeito, irmãos. Isso faz toda a diferença. Se você quiser pegar um versículo e ficar o dia todo naquele versículo, Deus vai te dar revelações poderosas. 7 horas da manhã você vai ler aquele versículo, você vai regozijar. 10 horas da manhã, na hora do seu cafezinho, você vai regozijar. Meio-dia, na hora, você vai regozijar. Mas, sabe, põe para dentro, até ele ser rema na sua vida. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas. Tem duas coisas aqui. Deus, com as suas riquezas, vai suprir a sua necessidade. Amém? Por quê? Em glória, por Cristo Jesus. Por que o em glória? Porque você vai glorificar o nome do Senhor com isso. Nós temos que ver isso. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre, e quem crê diz amém. Amém? Se coloca de pé. Aleluia.